E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim mudar um pouco de assunto, né? O canal tem falado bastante sobre a Austrália e vai falar ainda muito sobre a Austrália, porque daqui a pouco estarei lá. Mas o vídeo de hoje é sobre o meu primeiro intercâmbio, que foi o intercâmbio para os Estados Unidos, o de au pair. O au pair é considerado um dos intercâmbios mais baratos que existem, porque você paga pouco e você tem a possibilidade de ficar lá de 1 até 2 anos. Tiveram algumas pessoas que durante a pandemia, inclusive eu, estenderam o programa um pouquinho mais. Eu tenho inúmeras histórias para contar sobre o au pair, eu vou dividindo isso de pouquinho, mas o de hoje eu queria falar um pouquinho sobre o meu processo de rematch. Algumas pessoas me mandaram mensagem e falaram: ai, conta como é que foi. Foi nada agradável. Eu, inclusive, tenho um caderninho que eu comecei a escrever quando eu saí do Brasil, colocando datas importantes. E basicamente, eu tomei a decisão de ser au pair no dia 4 de setembro de 2018. No dia 10 de setembro de 2018, eu comecei a preencher o application, que é aquele formulário todo para que você fique disponível para as famílias. Dia 19 do 10, eu terminei de preencher o application. E no dia 19 do 11, eu tive um match com a minha primeira família. Essa família foi uma família da Califórnia e eu ia cuidar de um bebezinho, que na época tinha 3 meses, e também de um menino de 3 anos. Quando eu dei match com essa família, eu pedi para minha mãe conversar com eles. Então eles ligaram e eu fiquei traduzindo e minha mãe falou: "Ah, eu gostei" e tal, e eu fechei tudo e embarquei. Cheguei nos Estados Unidos dia 7 de janeiro de 2019. E a partir daí a loucura começou. A família no início era muito tranquila, mas como toda au pair, eu passei um bom tempo pisando em ovos mesmo, porque eu ficava com medo de overstep, chegar em algum lugar ou falar alguma coisa que eu não deveria, entrar em uma situação que eu não estava sendo chamada. Então eu, bem calminha, fui tentando me ajustar ali à família. De início tranquilo, eles me tratavam bem, me levaram para viajar, mas conforme o tempo foi passando, eles foram pedindo para que cada vez mais eu fizesse coisas em casa. Eu amo cozinhar, sempre cozinhei para as crianças, e chegou um momento que a família chegou para mim e disse: "Olha, aqui está o menu, o cardápio da semana, e é isso que você vai cozinhar, almoço e janta." É difícil. Quando você é au pair, principalmente na primeira vez, nos primeiros meses, é muito difícil falar não. Você tá morando na casa de outra pessoa, você não sabe o que vai acontecer, não tem nada estável. E aí eu não conseguia falar não, então eu comecei a cozinhar todos os dias para a família toda. O pai deixava as louças uma bagunça e eu comecei a lavar todas essas louças para eles. Então isso passou a ser uma obrigação minha. Chegava dia que eles viravam para mim e falavam: "Olha, eu vou na academia 4 horas da manhã, então eu preciso que você esteja acordada às 4 horas da manhã." E eu falava ok, e acordava 4 horas da manhã. Nós fizemos 2 viagens mais longas e em uma dessas viagens deu tudo errado. O voo atrasou 3 dias, eu fiquei dormindo no sofá da sala do irmão do meu host dad, aquela coisa bagunçada. Mas enfim, fui levando, fui levando. Eles tinham 3 carros. Era um carro da mãe, um carro do pai e um carro que teoricamente eles tinham comprado para a au pair. Só que a dinâmica era que cada pessoa ia utilizar um carro diferente por dia. E eu acredito que isso foi uma situação um pouco de controle também, porque na verdade eles faziam com que eu pedisse para eles um carro, para que eles soubessem onde é que eu iria, quando é que eu iria sair, que horas que eu iria voltar, bem assim, controladores e querendo saber um monte de informação. As coisas começaram a piorar. Um dia, meus chefes chegam e dizem que eu teria que começar a pagar não apenas pela gasolina do carro, mas que eles também iam colocar uma fee, como se fosse uma taxa. E essa taxa era relativa à manutenção do carro, ao preço de depreciação, coisas assim que não tem nada a ver com o programa de au pair. Nessa, eu já estava ficando nervosa. Porque no lugar que eu morava na Califórnia, e dependendo de onde vocês que estão assistindo moraram ou vão morar, é uma cidade muito pequena e não dá para você se locomover sem carro. Basicamente, não tinha um sistema de transporte público decente e não tinha muito o que eu fazer lá, eu teria que pegar o carro. Eu lembro que uma vez eu peguei um Uber, eu fiquei dentro desse Uber, sei lá, 3 minutos e deu $18. Então, assim, né? Vamos lá.
Essas coisas foram piorando, eu fui ficando cada vez mais estressada. Conversava com a host family, né? E falava, olha, eu preciso que vocês me ajudem mais nisso, que vocês colaborem com esse sentido. E o pai começou a jogar um monte de coisa na minha cara. Deu uma semana que ele sentou comigo e falou assim, olha, essa semana a gente gastou tanto de comida com você, você precisa maneirar. E assim, é muito complicado você saber como se posicionar naquele momento. Mesmo falando inglês, mesmo conseguindo me comunicar, mesmo sentindo que eu tinha um pulso firme às vezes para pedir coisas que eu sei que minhas amigas, minhas colegas não tinham, eu ainda assim me coloquei nessa enrascada que eu não conseguia sair. Até um lindo dia que eu peguei o carro, apertei no botão da garagem, fui tirar o carro da garagem e eu tava olhando pela câmera de ré. O portão da garagem não abriu totalmente, ele abriu só a metade e emperrou. E na hora que eu dei ré, o carro entrou no portão. Ficaram basicamente 2 risquinhos ali em cima da lataria. Eu liguei na hora pro host dad e falei, olha, eu fui tirar o carro da garagem, infelizmente eu bati no portão. Já liguei para uma pessoa consertar o portão, já paguei essa pessoa. Tô indo buscar as crianças, depois a gente conversa. Ok. Fui, busquei as crianças, eles chegaram na casa e falaram, fica tranquila, tá tudo resolvido. Passados 2 dias, eles me colocam num canto de uma sala e dizem, você vai ter que pagar $2.000. Essa foi mais ou menos a minha cara. Mas fica tranquila, você não precisa pagar isso em dinheiro. Até porque, né, gente, uma au pair ganha $198 por semana, $200 por semana, que é nada. Eles queriam que eu pagasse 2.000, 10 semanas. Você não precisa pagar com dinheiro não, você pode pagar com trabalho. Você pode começar a trabalhar pra gente todo sábado, e ao invés de a gente te pagar, a gente desconta desse valor. Eu travei. Primeiro, tem uma regra para au pairs, que independente se você der o PT no carro, você destruir o carro da host family, você tem que pagar apenas $250. Eu fui, né, au pair pela Au Pair Care, e liguei pra minha manager, pra pessoa que era responsável por mim, e falei, olha, tá acontecendo isso, isso, aquilo. E aí começou um disse-me-disse. Ela ligava pra minha host family, eles falavam que não tinham me dito nada daquilo. E eu ligava pra ela chorando, tendo crise de ansiedade, pelo amor de Deus, me tira daqui. Até que um dia ela chega lá na casa, sem ser convidada, porque eles disseram que não iriam receber ela, e a gente entra com o processo de rematch. Esse foi definitivamente o dia mais difícil do meu intercâmbio. Eu passei a pandemia lá, cuidando de 3 crianças, e não foi nada comparado a este dia. A família olhou pra mim e falou que eu era uma ingrata, falou que eu sempre odiei eles, que eu nunca amei as crianças, que era pra eu pegar minhas coisas e ir embora. E eu fiquei assim, totalmente depressiva. Lembrando que você é uma pessoa que está em outro país, que não tem pra onde ir e que não sabe o que vai acontecer com a sua vida. Nisso, a minha manager, a LCC, como as pessoas chamam, me levou pra casa dela, me acalmou. Passei uma semana e meia lá super tranquila, curtindo com ela, conversando. Tava com os filhos dela lá, gente boa, tranquilo. Entraram algumas famílias no meu perfil, fui fazer entrevistas pessoalmente, fiz entrevistas também por telefone, inclusive de uma família que tinha 10 crianças. Eu estava realmente cogitando mudar para essa família, porque eles tinham mais 2 babás, mas a minha manager falou, não faça isso. Enfim, no final das contas, entrou uma família no meu perfil, que foi a família que eu acabei terminando meu 2º ano de au pair. Com 3 crianças, a bebezinha tinha 17 dias, o menino tinha 3 anos e o mais velho 5 para 6. Conversei com eles, coloquei todos os pontos, toquei muito nessa questão de preconceito, porque minha primeira família era muito preconceituosa, eles falavam umas coisas que não me desciam, eu não sabia como lidar com aquela situação. Essa minha 2ª família me acalmou e falou pra mim, não, vem pra cá que a gente conversa e tal. Chegando lá, eles deram o carro na minha mão, falaram, no primeiro dia, eu cheguei lá, eles falaram, o carro é seu, faz o que você quiser, a gasolina tá paga aqui. Você tem esse cartão aqui de débito que você pode pedir pra gente, a gente enche ele, compra o que você quiser no supermercado, gasta da forma que você quiser. Você é uma adulta, a gente confia em você. Vai ter um curfew, que seria a hora de voltar pra casa no primeiro mês, que é até meia-noite,
Mas assim, na segunda semana eu mandei uma mensagem pra eles falando: vocês se importam se eu voltar uma hora depois? Tranquilo também. E assim foi que eu literalmente saí do lixo de uma situação que eu estava extremamente estressada, com uma família que não valorizava o meu trabalho, que fazia com que eu fizesse inúmeras coisas que não estavam no programa e que é muito difícil dizer não. Então, uma coisa que eu falo para todas as pessoas que algum dia chegaram para mim e disseram: quero ser au pair, é primeiro trabalha, terapia e aprenda a dizer não, porque é a coisa mais importante. E essa segunda família me tratou muito bem. Durante a pandemia nós ficamos juntos. Tiveram momentos assim de extremo estresse, mas nunca faltando respeito, com muita conversa, sentando, discutindo, entendendo. Tinha vezes, principalmente durante esses primeiros meses aí do Covid, que eu chegava para eles chorando, falando: olha, eu não tô bem. Eles começaram a me pagar terapia, eles investiram muito na minha parte educacional. Eu estava estudando na universidade, eles davam maior apoio. Se eu precisava sair antes, eles curtiam também, falavam: não, sem problema nenhum. Quando eu ia viajar para outros estados, muitas vezes eles me davam auxílio financeiro. E eu não tô falando pelos presentes, nem pelo dinheiro. Eu tô falando assim, pela empatia de você estar recebendo uma pessoa de outro lugar do mundo na sua casa, com uma cultura totalmente diferente, e conseguir levar isso de uma forma maleável. Então, assim, na minha segunda experiência eu fui muito feliz. Inclusive, eu tô com a blusa aqui mais longa, mas eu tatuei o nome das minhas 3 crianças aqui no braço. Eles são os amores da minha vida. Eu morro de saudade deles, mando mensagem, ligo, converso. Sei que eles estão bem, eles estão muito bem cuidados. Passei também pelo processo na hora de ir embora, de conversar com a au pair nova. E assim, valeu muito a pena. Nesses 2 anos e meio que eu fiquei nos Estados Unidos, eu consegui guardar bastante dinheiro. Eu consegui uns empregos, assim, tanto no Brasil quanto lá, de fazer tradução, de mexer com, ajudar alguém a fazer uma tarefa, uma coisa mais de tutoria mesmo, aulas de inglês. Existem oportunidades, assim, para que você consiga ter uma certa estabilidade lá no país. E eu fui, finalmente, muito feliz. A minha segunda host family brinca e fala que eu só gostei tanto da experiência porque eu tinha passado por uma experiência horrível antes, que baixou muito o parâmetro ali do que eu estava vivendo. Mas na verdade eu sei que eu fui muito feliz porque eu estava perto de pessoas compreensivas, que me tratavam muito bem, que me viam realmente como adulta e que tinham uma comunicação muito aberta. Porque uma dica que eu dou e uma coisa que eu falo é: você não tem que se dar bem com as crianças, você tem que se dar bem com os pais. Porque os pais são os adultos que vão te pagar, que vão conversar, que vão estar lá olhando pra sua cara e que vão entender o que você tá pensando. As crianças, você consegue ir conversando e criando uma intimidade, um laço. Criar um laço, na minha opinião, é eterno. Inclusive, sinto muito mesmo. Às vezes me pego chorando, mesmo já tendo passado aí mais de quase 2 anos que eu voltei pro Brasil, sabendo que eu não tenho contato com a minha primeira família, porque eu me apeguei muito àquelas crianças. Mas, de qualquer forma, comunicação com os adultos. Eu vou, a partir dessa semana, publicar mais um pouquinho, explicar como é que foi o processo, dar algumas dicas com relação a essa questão do au pair e também ao que fazer depois do au pair. Porque felizmente eu pude voltar para o Brasil e começar uma carreira e fazer as coisas de uma forma muito tranquila, no flow, assim. E eu acredito que isso possa ser uma inspiração por meio de vídeos para as pessoas que estão terminando o programa e não sabem direito o que fazer. Principalmente porque quando eu terminei, eu estava com os nervos à flor da pele. Então a gente vai compartilhando tudo isso. Vou falar de preços, de viagens, do tanto que eu gastei fazendo as coisas. Mas eu digo sempre, sempre, e continuo assinando embaixo, como a gente fala em inglês, I second it, que intercâmbio vale a pena. Então é isso, vejo vocês. Sigam aqui no canal, se inscrevam, me acompanhem lá pelo Instagram e a gente vai conversando. Fui!